Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de Programação Metabólica nesse primeiro Congresso de Genômica Aplicada. Esse é um tema bastante relevante e especialmente para mim nesse momento muito importante também, porque eu estou tendo a oportunidade de vivenciar a programação metabólica. A Elisa, de 25 semanas, está aqui conosco e vai nos acompanhar nessa jornada. Bem, deixa eu me apresentar, eu sou Joana Luci, eu sou nutricionista. Eu fiz o meu mestrado em nutrição pré-natal e nutrição humana com área de concentração em nutrição materna. E durante anos eu fui professora do curso de nutrição da graduação da Universidade de Brasília, período em que fui responsável pelo atendimento pré-natal do Hospital Universitário de Brasília. Fui também professora do Centro Universitário Unieuro e ao longo desses anos fui estudando, fazendo outras pós-graduações em áreas diversas da nutrição, mas o que realmente me encanta é a nutrição materna. Atualmente eu integro a equipe da Madre Clínica da Mulher, que é referência no atendimento em ginecologia e obstetrícia aqui em Brasília. É um privilégio para mim poder trabalhar com profissionais, com uma equipe de profissionais que é tão atualizada e tão preocupada em realmente aplicar o melhor da ciência com as nossas pacientes. Falaremos durante esse nosso curso, então, sobre a contextualização histórica da programação metabólica, explicando o que é a fome holandesa, o que aconteceu no cerco de Leningrado e de onde vem esse conceito de programação metabólica. Para isso é muito importante que entendamos o que é epigenética. Então a gente vai refrescar a memória também sobre esse conceito de uma das áreas de genômica nutricional. É importante que entendamos as alterações também do eixo hipófise pituitária adrenal na gestação e quando há alterações excessivas, o que pode acontecer com o bebê e na vida futura, né, desse indivíduo que está sendo formado. Falaremos sobre estresse, restrição proteica, excesso de energia, sono, microbioma, os contaminantes ambientais, então tabagismo, bisfenol A, fitalatos, doadores do grupo metil, e aí a nutrição entra como uma parte muito importante para a gente definir a alteração ou não da metilação do DNA, e algumas aplicações na prática clínica, né? Como a gente pode trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia para fornecer um melhor atendimento para gestantes. Então nós vamos começar falando sobre a fome holandesa e esse foi um período em que os alemães impuseram um embargo de alimentos na Holanda Ocidental em que 4,5 milhões de pessoas foram afetadas e cerca de 22 mil morreram de fome. Entre os sobreviventes, muitas gestantes em períodos diferentes da gestação, que sofreram então com a subnutrição e a desnutrição. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de energia nessa época, nesse inverno da fome, como ficou conhecida também a fome holandesa, em muitos períodos ficou entre 300 e 500 calorias por dia. Temos que nos lembrar que o custo calórico da gestação é de 80 mil calorias, então durante as 40 semanas nós precisamos fornecer 80 mil calorias a mais para a gestante em relação à dieta de manutenção de peso, sendo que nessa época, em alguns dias, as gestantes elas consumiram muito menos do que o adicional que a gente teria que colocar, né, na dieta adequada para a gestante. Então foi um período de fome, de restrição energética, de restrição proteica, em que trouxe resultados diferentes dependendo da época da gestação em que foi imposta essa restrição de energia. E aí, em 1976, Havel e colaboradores, eles publicaram esse artigo, lançando a hipótese de que a nutrição pré-natal e pós-natal precoce determinam a obesidade subsequente. E se baseando nessa observação da fome holandesa, né, do que aconteceu nesse período de embargo de alimentos.
O que os autores observaram foi que, na fome holandesa, nessa coorte que eles fizeram com 300 mil filhos de gestantes que sofreram esse período de restrição, eles observaram que houve um maior risco de obesidade, de doenças cardiovasculares, aumento de glicemia, resistência à insulina e uma maior prevalência de diabetes. Então, nesse artigo publicado em 1976 por Ravel e colaboradores, ele nos trouxe uma informação de que quando a restrição energético-proteico acontecia no início da gestação, os problemas associados eram mais relacionados ao metabolismo de gordura, então mais associados à obesidade. Já ao final da gestação, aquelas mulheres que sofreram restrição deram origem a indivíduos com maior chance de problemas relacionados ao metabolismo de carboidrato. Então, dependendo da fase da gestação em que a restrição foi imposta, as alterações fenotípicas variaram. Outro período histórico que ficou muito conhecido e que é importante para a gente debater a programação metabólica foi o Cerco de Leningrado. Leningrado atualmente é São Petersburgo. E nesse caso, os alemães, de novo, eles impuseram um cerco entre 1941 a 1944. E aí 3 milhões de pessoas foram afetadas, sendo 800 mil mortes de fome. A diferença é que no cerco de Leningrado, quando a gente compara com os efeitos da fome holandesa, não houve alterações fenotípicas daqueles indivíduos que sofreram essa restrição energética proteica. Provavelmente porque essas pessoas, antes desse cerco, já estavam numa situação de subnutrição. Então, não houve diferença aí no fenótipo desses indivíduos. E aí, a partir desses dois momentos históricos, fome holandesa e cerco a Leningrado, Nicholas Hales e David Barker, que é um epidemiologista muito importante para o conceito de programação metabólica e do DORA, que a gente já vai falar, David Barker e Nicholas Hales lançaram a hipótese do fenótipo poupador. E essa hipótese nos coloca que a nutrição intrauterina, quando restrita, quando o indivíduo passa por um momento de restrição, de necessidade no ambiente intrauterino, isso leva a adaptações. E essas adaptações permitem que esse indivíduo ele continue se desenvolvendo. A questão é que quando o indivíduo ele é exposto a situações de normalidade alimentar ou de excesso alimentar, essas adaptações falham. E aí a chance de alterações metabólicas, como problemas na regulação do metabolismo de glicose, problemas no controle da pressão arterial ou mesmo na homeostase de lipídios, falha e com isso a chance maior de doenças crônico não transmissíveis acontecerem na vida adulta. Então essa é a hipótese do fenótipo poupador, que foi um conceito inovador colocado por essa dupla de epidemiologistas. Então, a subnutrição no período embrionário causaria adaptações no metabolismo do feto. A sobrevivência em um ambiente de privação alimentar, então, seria proporcionada por essas adaptações que se após esse período de adaptação o indivíduo fosse exposto a condições normais de alimentação ou excesso alimentar, a chance das doenças acontecerem seria maior, porque essas adaptações falhariam. Aqui a gente tem a representação do esquema da hipótese do fenótipo poupador, em que a má nutrição materna ela favorece alterações no metabolismo das sinalizações e com isso a gente aumenta a chance de doenças lá na vida adulta. Então, a má nutrição fetal pode levar ao comprometimento das células beta-pancreáticas, um comprometimento no crescimento fetal e com a má nutrição inicial da criança, que se desenvolve com essas adaptações feitas lá no início da vida e na vida adulta, então,
problemas como hipertensão, outras adaptações que acontecem também, por exemplo, no fígado, podem se associar e favorecerem também a síndrome metabólica. Então, nós temos o conceito de programação metabólica, em que a nutrição materna é capaz de causar alterações permanentes na fisiologia e função dos tecidos do feto, com consequências que perduram por toda a vida, né? Com consequências na vida adulta. Então, mais um motivo para a gente cuidar com tanta atenção da nutrição pré-natal. Essa fase da nutrição intrauterina é o momento em que há mais plasticidade, então é o momento que as alterações realmente podem acontecer e levar a modificações fenotípicas ao longo da vida. O Doherty é um conceito da teoria das origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, que também foi proposta por David Barker, aquele nosso já conhecido epidemiologista, que falamos, né, dos estudos que foram feitos para que a gente chegasse no conceito de programação metabólica. E esse é um ramo da ciência muito interessante, porque com a junção de estudos epidemiológicos, translacionais, estudos clínicos, ele nos permite uma construção de propostas de saúde pública que realmente sejam eficientes. Tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já utilizou esse conceito Doherty como referência para elaboração das políticas públicas de saúde. A OMS ela recomenda, né, que se utilize esse conceito Doherty, então, que é a teoria das origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Então, a nutrição pré-natal é como se fosse algo da sustentabilidade, né? Então, não há nada mais sustentável do que a gente cuidar agora dessa geração dentro da barriga da mãe, permitindo aí um desenvolver adequado, sem alterações fenotípicas, sem alterações epigenéticas que comprometam a saúde desse indivíduo na vida adulta. E como é que ocorre a transmissão dessas informações para a próxima geração, né? Como acabei de dizer, são as alterações epigenéticas. O termo epigenética foi cunhado em 1942 pelo biólogo do desenvolvimento Waddington, e naquela época o que ele nos trouxe foi que o genótipo poderia originar vários fenótipos. O conceito de epigenética foi evoluindo e hoje nós temos 3 características que são fundamentais na epigenética. A primeira delas é que não há nenhuma alteração na sequência do DNA. A segunda, a herdabilidade. Então, essa herdabilidade pode passar de uma geração para outra, né? São os efeitos transgeracionais. Vou me usar como exemplo. Então, eu estou aqui produzindo Elisa e Elisa está produzindo as células germinativas dela. Então, as minhas escolhas agora vão interferir lá na saúde do meu neto ou da minha neta, enfim. Então, olha a responsabilidade. Então, essas alterações epigenéticas, elas passam de uma geração para outra, mesmo sem alterações no DNA. E a epigenética também tem como característica a plasticidade e a reversibilidade. Então, são características interessantes também, né? A reversibilidade, especialmente porque a gente pode modular essa resposta. A gente sempre tem uma oportunidade a mais de fazer a programação metabólica. E a epigenética é a base do Doherty, então é muito importante a gente entender como os contaminantes ambientais, como os doadores de grupo metil, então como a nutrição, a nossa alimentação, como o tabagismo, o estresse, o sono, como esses fatores podem alterar a nossa resposta durante a gestação. A epigenética, ela acontece então pela metilação do DNA, ela pode acontecer pelas alterações pós-traducionais em histonas, expressão dos microRNAs e mudança na posição dos nucleossomos, sendo que a metilação de DNA é a forma mais estudada e realmente vai ser o que eu mais vou apresentar para vocês aqui ao longo dessa nossa aula. Então, a epigenética é chave para a saúde reprodutiva, seja por qual via que ela aconteça, seja metilação de DNA, modificações de histonas, alteração na expressão de microRNA ou posicionamento de nucleossomos,
acontece um remodelamento da cromatina que vai favorecer uma alteração lá na nossa transcrição, que leva a modificações na tradução, que por sua vez leva a alterações no metabolismo, nas sinalizações, e com isso a gente tem as alterações fenotípicas. Então é muito importante entender esses processos para a gente definir como agir e diminuir a chance desses problemas acontecerem. Então aqui só um exemplo para lembrarmos, né, de como é que essa epigenética, no caso da metilação do DNA, acontece. Aqui em cima a gente tem o DNA de uma célula normal e um gene supressor de tumor tendo a sua transcrição ativa acontecendo normalmente. E aí isso gera uma metilação de DNA dentro do esperado. Quando temos uma alteração epigenética, nesse caso da metilação do DNA, nós vamos ter a hipermetilação das ilhas CpG. As ilhas CpG, elas são regiões geralmente do gene que se localizam na parte promotora, riquíssimas em citosinas e guanina, e onde ocorre o início da transcrição. Então, se a gente tiver uma alteração epigenética, por exemplo, no caso aí da carcinogênese, nós temos a hipermetilação da ilha CpG e quando acontece a hipermetilação, a transcrição fica inativa e com isso temos uma hipometilação global. Então a hipermetilação das ilhas CpG geralmente estão relacionadas com uma hipometilação global, enquanto a hipometilação estão relacionadas com a hipermetilação global. Na programação metabólica, tanto o hiper quanto a hipometilação não são bem-vindas, porque podem significar alterações no metabolismo, alterações de sinalização e modificações fenotípicas. Então, aumentando a chance, seja hiper ou hipometilação, daquele indivíduo desenvolver doenças na vida adulta. Vamos imaginar uma criança no centro dessa figura e em volta nós temos todos os fatores que podem levar à alteração epigenética, à programação metabólica. Então a nutrição materna, né, a má nutrição materna, tanto a falta quanto o excesso também não é bem-vindo, o estresse oxidativo, aliás, o estresse em qualquer nível, o estresse psicológico levando ao estresse funcional e aí o estresse oxidativo acontecendo, a exposição a contaminantes ambientais, aos disruptores endócrinos, a exposição a infecções, seja virais ou bacterianas, dependendo do nível da gestação, em que trimestre que essa mulher se encontra, os efeitos eles vão ser diferentes, mas sempre importantes. A impressão dos genes parentais também vão interferir nessa programação epigenética fetal e disfunções placentárias. Lembrando que a placenta é um órgão fetal, é o órgão que permite a troca de nutrientes, toda a troca que acontece entre a mãe e o feto depende da placenta. Então essa estrutura ela é fundamental para que tenhamos bons desfechos gestacionais. É muito importante entender a função dos glicocorticoides na gestação, porque vocês vão ver que seja problemas no sono, estresse, restrição de energia, excesso de energia, os contaminantes ambientais, nós damos voltas, voltas e voltas e, na verdade, na prática, o que a gente observa muitas vezes, na maioria das vezes, é um desequilíbrio nessa homeostase dos glicocorticoides. O excesso de cortisol na gestação não é bem-vindo. O cortisol ele é necessário para o desenvolvimento da criança, é necessário para o parto, para o trabalho de parto, mas o excesso não é bem-vindo. E o que temos que deixar claro que aqui falamos da percepção de estresse. Estresse, cada um tem o seu, mas a gente tem que saber como é que é essa percepção de estresse pela mulher. E que quando ela acontece de forma muito intensa, prejuízos são conseguidos para o agora e para o depois. A programação metabólica acontece. Então, os glicocorticoides, eles são relacionados ao ciclo circadiano, assim como a melatonina. Então, são os hormônios muito importantes para que a gente tenha uma regulação adequada desse ciclo. São os principais esteroides no corpo humano e temos receptores espalhados em todo o organismo para os glicocorticoides, inclusive
na placenta. Os glicocorticoides na gestação, eles são muito importantes para a maturação pulmonar, para a complacência pulmonar, para a produção de proteínas surfactantes, para que as paredes dos alvéolos fiquem mais finas e que permita, assim, a capacidade respiratória. Eles são importantes, como disse, para o trabalho de parto, então para toda a maturação do bebê e para o trabalho de parto, então para o final da gestação eles também são importantes. Tanto que há um nível maior de glicocorticoides, principalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre de gestação. Só que esse nível aumentado de glicocorticoides, esse nível aumentado de cortisol, ele tem que ser controlado. O excesso de cortisol, aquele problema, né, da percepção aumentada do estresse que leva a essa descarga hormonal no nosso organismo, pode favorecer parto prematuro ou aumentar as intensidades das contrações uterinas. Então, nós temos que ter, mesmo que no aumento, nós precisamos ter um equilíbrio para que tudo ocorra como esperado. Os corticoides também no pós-parto, eles são muito importantes, eles são essenciais para o aumento do glicogênio hepático fetal. Então, principalmente no início da vida, em que a alimentação está muito ainda intermitente, essa é uma fonte de energia muito importante. Ele aumenta a conversão da tiroxina em triiodotironina e da norepinefrina em epinefrina, ambos processos muito importantes para a lipólise do tecido marrom e branco, que também é muito importante no início da vida para que a gente garanta uma homeostase no metabolismo energético. Os glicocorticoides também favorecem a diferenciação das células epiteliais gástricas, fator essencial para que o organismo consiga receber o leite materno, e favorece também o aumento da expressão do hormônio do crescimento e dos receptores de prolactina. Ambas as situações essenciais para um bom desenvolvimento e crescimento da criança. Então, os glicocorticoides, eles têm funções importantíssimas, tanto para a manutenção da gestação quanto para a continuidade da vida. São hormônios essenciais para que a gente tenha um bom desfecho gestacional. O problema é quando a gente expõe aquela mulher a situações de restrição de energia, por exemplo, ou situações de estresse, lembrando que é a percepção do estresse. Então, quando a gente tem uma alteração no eixo hipófise pituitária adrenal, a placenta, ela perde a capacidade de converter o cortisol em corticosterona. O cortisol livre, então a forma ativa do glicocorticoide, que vai ter todas aquelas ações que nós acabamos de falar, e a corticosterona é a forma inativa. Na placenta nós temos uma enzima que faz essa conversão, que é a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase 2. Quando temos uma situação de restrição proteica, restrição energética e uma situação de estresse, essa ação dessa enzima placentária, ela falha. Então, o feto ele vai ser muito mais exposto ao cortisol livre. E esse excesso de exposição do feto a este cortisol na forma ativa se associa com a programação metabólica. Ele favorece a programação metabólica e na vida adulta, então, nós vemos aí maior incidência de obesidade, resistência à insulina e hipertensão. Então, tudo isso acontece por alterações nesse controle do eixo hipotálamo pituitária adrenal. Cortisol é essencial para que a gestação corra bem, mas o excesso não é bem-vindo, vai favorecer essa programação metabólica e aí maior chance de doenças crônico não transmissíveis na vida adulta. Ainda sobre restrição proteica e estresse, a exposição precoce à desnutrição associada ao baixo peso pode favorecer a programação metabólica em relação à ansiedade ou depressão com hiperatividade, esquizofrenia, síndrome metabólica, diabetes, aumento da pressão arterial, e as doenças cardiovasculares, como a gente já tinha relacionado. Então, os genes já identificados, associados com aquelas alterações fenotípicas que acabamos de falar, estão citados aqui. A gente tem o gene associado ao transporte de serotonina,
a produção de ocitocina. O ginase ele é relacionado à produção da adenilatociclase, que é uma das enzimas que controla a produção de diversos hormônios. Nós temos o MESH, que é um hormônio impresso da placenta, e o MEG3 associado com supressão tumoral. O NR3C1 é um gene dos receptores de glicocorticoides. O IGF-2, ele é o fator semelhante, né? O fator de crescimento semelhante à insulina. E o HNF4A é um gene do hepatócito que vai influenciar a produção das células beta do pâncreas, tanto produção quanto funcionamento. Então, ele está relacionado também ao metabolismo de glicose. Esses genes, então, eles poderiam levar a essas alterações metabólicas lá na vida adulta, né? Quando sofrem essas alterações epigenéticas. Então, aqui nós temos uma tabela com alguns estudos que associaram ou restrição proteica ou o excesso de consumo de energia com alterações epigenéticas no DNA. A maioria deles, então, por hipometilação ou hipermetilação de DNA, tanto em situações como um consumo proteico baixo ou um alto teor de gordura na dieta, dependendo do gene afetado, pode levar a uma hipermetilação ou hipometilação. Só para deixar claro que tanto a falta quanto o excesso podem trazer consequências aí que vão perdurar por toda a vida. Então, em relação ao excesso de energia, o alto teor de gordura, ele é associado à hipometilação do gene transportador de dopamina e receptor M-opioide, então ambos associados a um comportamento obesiogênico, a um comportamento compulsivo, que lá na vida adulta pode levar a maior chance de obesidade. Isso quando a gordura ela é alta, né? O consumo materno de gordura é alto e a dieta paterna também pode influenciar e ter aquela ação intergeracional. Então, passando de uma geração para outra, e no caso da dieta paterna, o que a gente observa principalmente é uma mudança no controle do metabolismo da glicose. Então, quando a quantidade de gordura na dieta paterna é alta, pode acontecer uma programação metabólica no sentido de que alterações na homeostase de glicemia podem levar, então, ao desenvolvimento de diabetes, de resistência à insulina, e isso acontece em mais de uma geração. Então, aquelas alterações intergeracionais que podem ocorrer. O estresse oxidativo, ele também pode ser determinante para alterações epigenéticas durante a gestação. Quando temos um excesso, né, da ação dos radicais livres, a gestação por si só é um estado de estresse oxidativo. O processo de anabolismo intenso favorece esse processo, mas claro, temos uma capacidade antioxidante, seja enzimática ou não, para controlar a ação dessas substâncias, dessas espécies reativas de oxigênio. Situações de excesso de energia também se associam com o aumento do estresse oxidativo. E quando na gestação a gente tem um excesso da ação das espécies reativas de oxigênio, o que acontece é um aumento da expressão de genes que se associam com a diferenciação de adipócitos, com o controle do metabolismo energético de gordura, por exemplo, o PIPAR-gama ou PIPAR-alfa. Então, isso tudo, quando alterado na nutrição, no ambiente intrauterino, isso pode levar a maior chance lá na vida adulta de problemas como obesidade, diabetes tipo 2, a programação metabólica que tanto falamos. E outro problema que nós vemos associados ao estresse é o encurtamento do telômero, né? Tem até a expressão de que crianças são envelhecidas. Então, o estresse na gestação pode gerar crianças envelhecidas. Os telômeros, eles são como luvas e sapatos dos nossos cromossomos, que vão se encurtando ao longo das replicações celulares, mas se temos alguns comportamentos específicos ao longo da vida,
esse encurtamento ele vai ser mais rápido, mais acelerado. Então, se há um alto consumo de alimentos com uma carga inflamatória alta, excesso de açúcar, farinha refinada, álcool, exposição a contaminantes ambientais, estresse oxidativo, enfim, todas aquelas alterações que estão relacionadas também com alterações epigenéticas, né, que a gente viu a criança sendo o centro e todos os fatores que podem levar a essas alterações. Então, quando a gente tem esses comportamentos ao longo da vida, o encurtamento do telômero ele vai ser mais acelerado. E quando temos uma dieta saudável, equilibrada, adequada ao organismo que se destina, uma dieta rica em fitoquímicos e nutrientes, enfim, a gente vai ter o encurtamento do telômero, mas na velocidade que realmente deve ser. Quando a mulher é exposta a um excesso de glicocorticoides na gestação, elas geram crianças com telômeros mais curtos. Então, há essa associação entre eventos críticos da vida durante a gravidez e telômeros mais curtos nos recém-nascidos. E essa associação entre telômeros mais curtos foi vista com pacientes com transtornos somáticos e psiquiátricos, e o encurtamento de telômeros também foi associada a maior chance de doenças cardíacas. Então, os telômeros eles também sofrem com esse excesso de cortisol durante a gestação. O sono na gestação também é um fator que pode levar a alterações epigenéticas, a programação metabólica. No primeiro trimestre, as gestantes realmente reclamam que sentem muito sono, aumenta-se realmente a quantidade de sono diurno e de sono total, e a progesterona é um dos responsáveis por essa alteração. A progesterona ela é reconhecida pelos seus efeitos soporíficos, então realmente ela estimula esse sono. E no primeiro trimestre, muitas vezes, as gestantes têm que recorrer ao uso de progesterona exógena. Então, o tempo para elas entrarem, né, para pegarem no sono, vai ser menor do que o normal. Então, realmente, há um aumento de sono no primeiro trimestre. No segundo e no terceiro trimestre, ao contrário do primeiro, o problema que nós temos é relacionado ao sono mais curto, ao sono fragmentado, e alguns fatores como a noctúria, a azia e dores podem levar a esse sono mais fragmentado. A azia, especialmente no terceiro trimestre, em que há uma diminuição do esfíncter esofágico inferior, que separa o estômago do esôfago, e quando há uma diminuição da pressão, então o conteúdo gástrico ele pode voltar, favorecendo essa sensação de azia. A noctúria, ela cada vez mais frequente, no primeiro trimestre ela acontece, mas as gestantes geralmente não reclamam do despertar noturno após a ida ao banheiro. Já no segundo e terceiro trimestre, esse despertar acontece com mais frequência. Em relação às dores, a atividade física é essencial, né, para que esses sintomas sejam diminuídos, a atividade física orientada para este período. E a progesterona e estrogênio, eles vão aumentar o despertar noturno porque ambos favorecem um relaxamento da musculatura lisa, que é importante para esse controle da nossa capacidade torácica. Esse despertar noturno, ele é mais frequente em gestantes com sobrepeso e obesidade, em que podem sofrer também a apneia do sono por conta de toda a pressão mecânica e da ação desses dois hormônios. E outro fator também que pode favorecer o despertar noturno são os movimentos fetais, né? Eu estou aqui falando durante essa aula e o tempo inteiro a Elisa está querendo dar pitaco, participar dessa nossa conversa. Então, esses fatores, eles podem levar ao sono fragmentado e uma diminuição de sono total. Foi feito um estudo que, na verdade, o objetivo era associar o sono e problemas, né, cardiovasculares, mas que trouxe informações importantes para associarmos sono e alterações no metabolismo da glicose.
Então, nesse The Sleep Hurt Health Study, indivíduos com sonos mais curtos ou longos, eles tiveram maior risco de tolerância à glicose diminuída, maior chance de diabetes. Então, o sono reduzido foi considerado um fator de risco independente para diabetes em mulheres. E mulheres com menos de 4 horas de sono por noite tiveram maior risco de desenvolver diabetes gestacional e parto prematuro, sendo que esses problemas, essas chances foram maiores em mulheres com sobrepeso do que as mulheres eutróficas. Então, durante a gestação, nós já sabemos, né, que o cortisol ele fica mais elevado, e quando a gente tem esse excesso de cortisol, a gente tem um comprometimento da regulação do ciclo circadiano. O excesso de cortisol, então, ele vai gerar um ambiente mais inflamado, e essa inflamação, né, que anda com os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, enfim, substâncias que danificam as estruturas celulares, inclusive os receptores de insulina, vão favorecer, então, uma tolerância à glicose diminuída, enquanto agem nos receptores de insulina também. Então, menor quantidade de sono na gestação pode se associar com maior risco de diabetes gestacional, então o efeito é agudo, mas pode também levar a um efeito crônico. Então, o indivíduo que é exposto a uma má qualidade do sono da mãe, né, enquanto na vida intrauterina, pode ter mais chances de diabetes lá na vida adulta. Em relação à nossa microbiota, ela também vai interferir na programação metabólica. A microbiota ela tem um microbioma que é 100 vezes maior do que o genoma humano, então é um fator muito relevante que leva a alterações fenotípicas lá na vida adulta. E a nossa microbiota ela sofre diversas influências, como nós vemos nesse esquema. Então, de fatores ambientais, então estilo de vida, higiene, a exposição a medicamentos, a drogas, a antibióticos, exercício físico, mudanças de localização geográfica, fatores maternos, então a malnutrição, o ambiente embrionário e o tipo de parto vão interferir na microbiota do indivíduo, a genética do hospedeiro também, e no pós-parto, o tipo de alimentação que aquele indivíduo tem, se foi alimentado com leite materno ou se usou fórmulas infantis, como é que é o consumo de vegetais. Então, todos esses fatores vão influenciar na qualidade da nossa microbiota. Quando não temos uma microbiota bem comportada, quando temos alterações no metabolismo dessa microbiota, acontece o que nós conhecemos como a disbiose intestinal, em que micro-organismos de baixa virulência se comportam mal. E esses metabólitos produzidos por esses micro-organismos podem levar a alterações epigenéticas. Então, é muito importante, durante a gestação, que cuidemos da qualidade do intestino da mulher. Nós temos que lembrá-las sempre de que os micro-organismos, eles consomem o que a gente consome. Então, se cuidamos da qualidade da alimentação, a chance de termos uma microbiota comportada e trabalhando em favor da nossa saúde é muito maior. É muito importante que a gente dê atenção ao intestino durante a gestação, aliás, qualquer fase da vida, mas muitas vezes o que ocorre na gestação é que no início, por conta da ação da progesterona também, há uma constipação mais frequente. A progesterona, ela favorece um relaxamento da musculatura lisa, como a gente viu, da nossa capacidade respiratória, ela é comprometida por esse relaxamento, e lá no intestino a musculatura lisa também é relaxada com a ação da progesterona. Então o peristaltismo diminui e a gente também tem a questão da hemodiluição. A progesterona ela estimula o aumento da absorção intestinal de água para que a gente consiga aumentar o volume sanguíneo, que dependendo da altura da mulher chega a dobrar, para que o organismo consiga direcionar os nutrientes para o crescimento da criança, para o desenvolvimento da criança. Então, esse objetivo de aumento de volume sanguíneo tem muita relação com o aumento do retorno venoso para direcionamento de nutrientes para o feto.
Então, a constipação é um sintoma que é muito falado na gestação. E nós, enquanto nutricionistas, nós precisamos agir para que a frequência intestinal ela seja adequada na gestação. Lá pela 17ª semana também, com a implantação da placenta, há um pico novamente de progesterona e esse é um sintoma que volta a incomodar. Então, temos o que fazer, aliás, temos muito o que fazer para ajudar nessa frequência de evacuação ideal na gestação. Então, o microbioma, ele pode favorecer alterações epigenéticas associadas ao nosso sistema imunológico, à nossa resposta inflamatória. Então, é importante que a gente cuide da qualidade dessa microbiota e, assim, desse microbioma. E aqui, mais uma vez, os glicocorticoides. Então, a programação epigenética induzida por glicocorticoides resulta em composição alterada da microbiota intestinal. Nós já sabemos muito bem que o estresse ele vai interferir na qualidade da microbiota. E essa microbiota mal comportada gera um microbioma que pode levar à programação metabólica, a maior chance de obesidade e diabetes lá na vida adulta. Então, a desbiose intestinal, ela pode se associar com maior chance de obesidade, de doenças hepáticas, de câncer, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatoide e doenças alérgicas. E aqui a gente tem alguns mecanismos epigenéticos que justificam as alterações fenotípicas relacionadas ao microbioma. Então, o microbioma ele vai participar da regulação da expressão do gene do RNA não codificante do hospedeiro, a expressão de alguns microRNAs, a qualidade da microbiota, dependendo se tivermos uma boa quantidade de lactobacilos e bifidobactérias, essas cepas elas vão ajudar na produção dos doadores do grupo metil, que são essenciais para a metilação de DNA, e os ácidos graxos de cadeia curta, que são metabólitos das bactérias intestinais, propionato, butirato e acetato, eles vão regular negativamente a DNA metiltransferase 1, que favorece a desmetilação de genes supressores de tumor. Então, o microbioma, ele tem várias ações importantes para que a gente regule essa programação metabólica. Aqui nós temos uma representação do microbioma gerando a obesidade, como isso aconteceria. Então, quando temos uma dieta baseada, rica em vegetais, frutas, legumes, hortaliças, verduras, enfim, uma alimentação rica em fitoquímicos, nós temos uma diversidade maior da microbiota. E no caso de uma dieta rica em carboidratos e gordura, a microbiota ela vai ser menos diversa e vai produzir menor quantidade de metabólitos que interferem positivamente na nossa regulação de expressão gênica. Numa situação de consumo de carboidratos elevado e de gordura elevada, a gente aumenta a chance das alterações epigenéticas que levam a maior probabilidade de obesidade na vida adulta. Em relação ao diabetes, então o microbioma, ele também, dependendo do nosso comportamento alimentar ou de situações de estresse, a gente pode ter essa associação do microbioma favorecendo o diabetes. Então, as bactérias gram-negativas, elas vão ter lipopolissacarídeos que se ligam aos receptores Toll-like 4 e com isso a gente tem um aumento da inflamação. Aumento da inflamação, anda com estresse oxidativo e, como consequência, a gente pode ter o diabetes. Quando temos butirato, acetato e propionato, que são metabólitos, são os ácidos graxos de cadeia curta produzidos a partir da metabolização de fibras pela nossa microbiota saudável, pela nossa microbiota probiótica, nós vamos ter uma regulação melhor da pressão arterial, uma diminuição dos processos inflamatórios, menor chance de diabetes por termos menores
chances de alterações metabólicas, por exemplo, alterações hepáticas. Os contaminantes ambientais, eles também são fatores que podem levar à programação metabólica, especialmente os pesticidas, os metais, os plásticos, e aí em relação aos plásticos, o bisfenol A e os fitalatos, as dioxinas também são muito faladas, e já foram identificados em torno de 800 produtos químicos que podem agir como os disruptores endócrinos. Então é muito importante que a gente diminua a exposição a essas substâncias tóxicas durante a gestação e que também a gente consiga fornecer capacidade de detoxificação para essa mulher durante a gestação. Então é fundamental que a detoxificação ela seja feita de uma forma competente para que a gente diminua a exposição do feto a essas substâncias que para a gente já é tão trabalhosa, imagine para um organismo que está se formando nesse momento. O bisfenol A, que é uma das substâncias que a gente encontra em maior quantidade, mesmo aquelas mulheres que fazem de tudo para não consumir plástico, o tempo inteiro nós temos contato com bisfenol A, porque a nossa atmosfera está poluída com toneladas desse contaminante, e esse é um disruptor endócrino muito ativo e que foi classificado como o primeiro esteroide sintético, e olha que nem estrutura esteroidal ele tem. Isso porque o bisfenol A ele se liga muito facilmente aos nossos receptores hormonais. Atualmente a indústria nos propõe outras opções de bisfenol, o bisfenol S e o bisfenol F, que tem citotoxicidade, genotoxicidade, toxicidade reprodutiva, neurotoxicidade e atividades estrogênicas semelhantes ou maiores do que o bisfenol A, ou seja, trocar 6 por meia dúzia. Então, quanto menos contato com plástico a gente tiver, melhor para a nossa saúde. Então, muita atenção, né, naqueles produtos que são livres de bisfenol A, mas se forem substituídos esses bisfenóis por outras categorias, não vai valer a pena. O bisfenol A, ele dá trabalho para o organismo desde antes da gestação. Então, quando a gente está pensando em fertilidade, é importante que a gente diminua a exposição a essa substância química, porque o bisfenol ele vai comprometer a maturação dos oócitos por interferir na expressão de alguns genes e também por conta de danos oxidativos. E em homens, o bisfenol A ele foi associado com menor qualidade do sêmen e diminuição na contagem de espermatozoides. E eles são potentes perturbadores da produção e secreção da gonadotrofina croniônica humana, que é essencial para o início, para a manutenção da gestação no início desse processo fisiológico. Então, realmente, quanto menos exposição tivermos ao bisfenol A, mais fácil fica da gestação acontecer e menor chance de programação metabólica também acontecer. E temos um problema na gestação. Normalmente, nós detoxificamos o bisfenol A em sulfato de bisfenol e o glucoronídeo de bisfenol pelo sistema uridina 5-fosfato glucoronosiltransferase. A questão é que quando essas substâncias formadas pela detoxificação que acontece no nosso fígado e também pela ação da nossa microbiota intestinal passa pela placenta, então essas substâncias já detoxificadas passam pela placenta, nós temos a reativação do bisfenol A. E o problema é que não temos nenhuma atividade da enzima detoxificante responsável pela inativação dessa substância química. Então, o feto fica realmente muito exposto ao bisfenol A. A nossa sorte é que com a nutrição adequada, com a quantidade adequada de doadores de grupo metil na dieta, nós conseguimos diminuir esse efeito do bisfenol A no desenvolvimento da criança. Então é essencial que a gente cuide da qualidade da alimentação,
que garantam uma nutrição adequada para essa mulher durante essa fase pré-natal, para que isso também proteja a criança contra contaminantes ambientais como o bisfenol. Então, os contaminantes ambientais, seja pesticida, seja o bisfenol A, os fitalatos, o álcool, o tabagismo, enfim, qualquer substância química em contato com o organismo no período pré-natal pode levar a alterações no pâncreas, no fígado, no cérebro, a danos no sistema reprodutor, e isso vai levar a uma suscetibilidade maior daquele indivíduo que está sendo formado a problemas na vida adulta. Então, muito associado à obesidade, às doenças crônico não transmissíveis que estão associadas a essas alterações epigenéticas. Quanto menos exposição, melhor. Mas muitas vezes não temos como diminuir tanto assim a exposição e precisamos então favorecer uma boa detoxificação. E como é que a gente faz isso? Com uma alimentação adequada, né? Fornecendo nutrientes e fitoquímicos para o organismo, fornecendo o que é próprio ao organismo, que são essas substâncias essenciais para a nossa vida. E um detalhe que já vale a pena chamar a atenção, sempre que possível, devemos estimular sempre que possível não, sempre devemos estimular as nossas pacientes a consumirem alimentos orgânicos, porque os orgânicos eles vão ter maior quantidade de fitoquímicos. Os fitoquímicos são aquelas substâncias secundárias produzidas pelo vegetal em resposta a agressões. Então, eles são produtos do metabolismo secundário dos vegetais que acabam que também aumentam a nossa capacidade de lidar com adversidades. Tanto na modulação de expressão gênica, de genes do sistema antioxidante, dos genes relacionados à anti-inflamação, como também ajudam na detoxificação, que é tão importante aqui para a gente se livrar desses contaminantes ambientais. Outra coisa também que a gente não pode deixar de recomendar para as nossas pacientes gestantes é um consumo adequado de água. Eu sempre falo para elas que nós somos reações bioquímicas ambulantes e para todas elas nós dependemos de água. O consumo de água deve ser aumentado na gestação, principalmente por conta daquela hemodiluição, aquele aumento do volume sanguíneo que é estimulado pela progesterona, e tão importante quanto esse aumento do consumo de água, que segundo a OMS fica aí em 3 litros por dia, é se lembrar de fracionar essa água. Uma das principais fases aí de eliminação, uma das principais formas de eliminação que a gente tem dessas substâncias detoxificadas é pelo rim. Então, a gente depende dessa água para a gente finalizar a terceira fase da detoxificação. Então, os contaminantes ambientais, eles aumentam a metilação em genes promotores, como o da CONT, por exemplo, a ligação ao receptor nuclear PPAR-gama, que é tão importante para o metabolismo de gordura, e se ligam ao fator de transcrição de receptor de estrogênio. Todas essas situações favorecendo uma obesidade na vida adulta, maior chance de acúmulo de gordura na vida adulta, por também interferirem na capacidade de controle de fome e de saciedade. Eles mexem muito também com o sistema dopaminérgico, então aquela busca de recompensa imediata, que muitas vezes os indivíduos procuram em alimentos lipogênicos. Então, os comportamentos alimentares, eles são influenciados pela alteração na expressão desses genes. A placenta também sofre com os contaminantes ambientais. Então, esses contaminantes, eles interferem na P-glicoproteína, a proteína de efluxo, então que joga fora os contaminantes, as substâncias que não servem para o ambiente intrauterino. Então, comprometem essa seletividade da placenta e aí acabam expondo o indivíduo que está sendo formado a maior quantidade de contaminantes ambientais e também interfere num gene associado à pré-eclâmpsia. E o que fazer para diminuir a exposição a esses contaminantes ambientais? Então, esse artigo, publicado agora em 2020, ele traz um manual
de recomendações para a gente diminuir a exposição. Zerar não tem como, mas podemos ter algumas atitudes que vão diminuir essa exposição e vão assim facilitar a vida do nosso organismo. Então, cito alguns, estão todos aqui que estão expostos no artigo para vocês. Alguns não servem aqui para o Brasil, então, por exemplo, esse número 4, compre bebidas em garrafas de plástico ou vidro, prefira, se possível, água da torneira. Acho que não vai ser o caso, pelo menos aqui em Brasília isso não é recomendado. Então, eles chamam muito a atenção do cuidado que a gente tem que ter, né? De não aquecer o alimento no plástico, de usar os recipientes adequados, né? Se for utilizar micro-ondas, que utilize vidro, porque o bisfenol está presente principalmente em embalagens plásticas usadas, né, para a gente armazenar os alimentos, e as latas de metal também têm o bisfenol. Há uma película, né, de plástico interna que contém essa substância que é tão tóxica para o nosso organismo. Já os fitalatos, muito presentes em cosméticos, mas também em contato com alimentos, então quanto menos exposição ao plástico, melhor. Ele cita também, esse manual, cuidados em relação à forma de cocção dos alimentos, né? Os hidrocarbonetos, eles policíclicos, eles também são fatores que podem levar às alterações epigenéticas. Então, quanto menos queimadinho da carne, né, aquele torradinho, menor a exposição a essas substâncias. Eles nos colocam também o limite, né, de consumo de defumados. Então, tem várias dicas importantes para que a gente diminua a exposição, seja a plástico, seja aos queimados, aos hidrocarbonetos, enfim. Então, é importante que a gente passe essas recomendações para os pacientes. Então, eles colocam na hora de selecionar os alimentos, na hora de cozinhar. Esse manual também traz informações importantes para a hora de armazenar os alimentos, e algo que não dá para fazer, que é muito comum aqui no Brasil, é reutilizar os potes de plástico para armazenar os alimentos. Então, esse item 18, não reutilize recipientes de plásticos usados para alimentos e bebidas. Lá se foi o pote de sorvete com feijão, né? Então, isso não deve ser feito, porque aumenta-se a chance de contaminação por bisfenol A e fitalatos. Em relação ao tabagismo, claro que na gestação só traz prejuízo, aliás, em qualquer momento da vida, mas o tabagismo na gestação, ele se associa com maior chance de obesidade na vida adulta. Esses dois gráficos aqui mostram exatamente isso. Então, essa linha azul no 0 seria a não exposição ao tabaco. E quando se tem a exposição ao tabagismo na fase pré-natal, durante a gestação, então ao longo da vida a gente tem maior chance de desenvolvimento de obesidade. Então, filhos de mães fumantes, eles têm restrição de crescimento em ambiente intrauterino, que lá na vida adulta pode implicar, lembrando da hipótese do fenótipo poupador, em maior chance de obesidade. O tabagismo, então, já foi associado com alterações na metilação em mais de 7.000 genes fetais e alterações na metilação em mais de 430 genes placentários, especialmente aqueles associados ao estresse oxidativo. E como resultado da programação metabólica, o que a gente pode ter é obesidade, diabetes, hipertensão, distúrbios comportamentais e patologias respiratórias, especialmente asma. Essa revisão sistemática, ela nos traz o resultado de diversos estudos que associaram contaminantes ambientais ou com hipermetilação ou com hipometilação de genes específicos. Então, foram vistos efeitos do cigarro, de pesticidas, fitalatos, bisfenol A, durante a gestação
e os efeitos ao longo da vida. E o que temos aqui é que tanto a falta quanto o excesso da metilação significaram mudanças duradouras. Em relação aos pesticidas, como já chamei a atenção, né, sempre estimulem o consumo de orgânico pelas gestantes. Hoje a gente tem diversas possibilidades, né? Temos os CSAs, as comunidades que sustentam a agricultura, enfim, temos as feiras. Devemos sim estimular esse consumo, porque realmente a exposição a agrotóxicos na gestação traz diversos prejuízos, não apenas crônicos, mas prejuízos imediatos também. Então, tanto para a gestante quanto para a criança é muito ruim que a gente tenha contato com essas substâncias. É aquela história, o que a gente puder eliminar, nós temos que eliminar. E se não pudermos eliminar tudo, que a gente diminua o risco e que a gente dê condição para esse organismo trabalhar melhor com essas substâncias. E vamos falar também dos doadores de grupo metil, né? Até agora a gente só trouxe problema, vamos trazer soluções para essa gestante. A gente deve dar condição para que ela regule bem a metilação de DNA. Nós precisamos fornecer doadores de grupo metil para essa mulher enquanto gestante, aliás, na vida inteira, né? Porque metilação a gente faz a vida toda, mas claro, estamos falando de gestação, em que é o momento que há mais plasticidade, então que essa adequação da dieta é essencial para a gente definir aquela saúde na vida adulta, né? Na vida futura. Então nós temos o ciclo de um carbono, em que o resultado vai ser justamente o SAMe, que é o principal doador de grupo metil. E para que a gente converta a homocisteína em S-adenosilmetionina, nós dependemos de alguns nutrientes, que são a vitamina B12, a betaína, a colina, a metionina, o folato e a vitamina B2 e B6. Então, nós precisamos garantir um consumo adequado dessas vitaminas por essa mulher, para que esse ciclo aconteça como se espera e para que a gente tenha condição de doar grupo metil, para que a metilação de DNA aconteça como se espera. Então, a nutrição é essencial para a gente controlar essa programação metabólica. Né? Tanto que chamei a atenção em relação ao bisfenol A, que é reativado com a ação da placenta, se a gente tem uma boa quantidade de grupo metil, a gente diminui esse efeito negativo. Então é essencial que a gente cuide da qualidade da dieta da gestante. Temos diversos estudos publicados que associam, né, o adequado consumo de folato, de betaína, de colina, de vitamina B2, da riboflavina, e de metionina com a adequada metilação do DNA, tanto em genes específicos quanto um efeito global, né, em toda a nossa expressão gênica. Então, realmente a nutrição sendo o fator determinante para regularmos essa capacidade de expressão gênica durante a gestação. Aqui há alguns outros estudos que mostram a ação desses doadores de grupo metil na expressão de genes como os de pipargama e do fator semelhante à insulina, que são essenciais para a regulação do nosso metabolismo, né? Eles participam então da homeostase do metabolismo de lipídios, da diferenciação de adipócitos, no caso do pipargama, e o fator semelhante à insulina é essencial para a nossa homeostase glicêmica. E a doação de grupo metil é feita justamente por nutrientes, como já citado. E o que fazer na prática clínica? O ideal seria, né, encontrar essa mulher e o parceiro dela antes da gestação, para que a gente garanta o máximo possível de saúde dos oócitos e dos espermatozoides, diminuindo a exposição a contaminantes ambientais, melhorando a nutrição, enfim, são várias as condutas que podemos fazer antes da gestação para que a gente garanta o sucesso da gestação.
Mas vinda a gestante ao nosso consultório, é importante avaliarmos o consumo alimentar, verificarmos sinais e sintomas, analisarmos os exames bioquímicos, avaliarmos a evolução do perfil antropométrico e identificarmos sempre que possível os polimorfismos genéticos. Hoje temos a oportunidade de trabalharmos, com mapeamento genético, então nós conseguimos avaliar a capacidade de metabolização daquela mulher em relação a diversos nutrientes, e isso vai ser determinante na nossa conduta. Mas em relação à avaliação do consumo alimentar, além de quantidade, temos que observar, claro, qualidade, garantir uma alimentação rica em fitoquímicos e em nutrientes, ajustar os micronutrientes e os macronutrientes, e aqui uma atenção especial às proteínas, que são os nutrientes construtores. Agora, é relevante não exceder proteína, porque muitas vezes a gente ouve por aí que, não, está gestante, então tem que caprichar no consumo de proteína, tem que aumentar o consumo de proteína. Sim, temos que aumentar, mas de forma adequada àquela necessidade do trimestre gestacional e daquela mulher. Temos que individualizar a conduta. O excesso de proteína vai ser ruim também, assim como a falta. O excesso de proteína favorece um ambiente inflamatório, e um ambiente inflamatório se associa com restrição de crescimento, que nós já sabemos que se associa a quê? A programação metabólica. Então, nem a falta, nem o excesso. A quantidade tem que ser ideal ao organismo a que se destina. Devemos cuidar da qualidade dos carboidratos, claro, da qualidade da gordura, os ácidos graxos de cadeia longa, o ômega 3, muito importante na gestação. Um bom consumo de ômega 3 é associado a melhor acuidade visual, a um melhor desenvolvimento cerebral, principalmente ali a partir da 24ª semana. É importante que ajustemos o consumo de DHA, então usarmos doses mais altas de DHA para que a gente garanta esse fornecimento para o desenvolvimento cerebral, mas a gente já fala de cada nutriente específico. Devemos verificar sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, eles são sinais importantes de carências nutricionais, então eles nos indicam como é que está a qualidade, o histórico de consumo alimentar daquela gestante. E é essencial que a gente observe sinais e sintomas relacionados a deficiências nutricionais específicas. Na avaliação dos exames bioquímicos, devemos ter muito cuidado, porque os parâmetros se modificam na gestação. Por exemplo, temos a hemodiluição, aquele aumento do volume sanguíneo, então o ponto de corte de hemoglobina, de hematócrito muda, eles ficam menores. Homocisteína, que é um exame, homocisteína, o ácido fólico eritrocitário, vitamina B12, vitamina B6, a vitamina D, importante também para a gente regular a expressão gênica. Esses exames, eles não podem ficar de fora, mas é importante associar a 25-hidroxivitamina D com a 1,25 de hidroxivitamina D, que é a formativa, porque o organismo da gestante fica muito competente nessa conversão. Então, às vezes, nós vemos aí recomendações de doses altíssimas da 25-hidroxivitamina D, que na verdade deve ser também individualizada a cada organismo. A gente tem que entender como é que é a capacidade de ativação daquele organismo que fica alterado na gestação, da vitamina D para a forma ativa, e se houver algum polimorfismo genético, levar, claro, isso em consideração. Então, sempre cuidado com os valores de referências dos exames bioquímicos. Eu faço questão de explicar para as pacientes, mesmo na primeira consulta, todos os exames, porque isso diminui estresse lá na frente. Porque antigamente, quando eu esperava os resultados dos exames se modificarem para explicar o que tinha acontecido, o estresse delas já tinham aumentado. Então, volta e meia recebia a mensagem: Joana, tá tudo errado, meu colesterol tá altíssimo, meu ácido úrico tá baixo, minha homocisteína baixa, PCR tá lá em cima, socorro, meus exames estão péssimos. Não está acontecendo nada, é a gestação. Então, quando a gente fornece o conhecimento para a paciente,
a gente deixa ela muito mais tranquila. E a gente ajuda a modular o estresse, que a gente viu que o excesso, a percepção de estresse, ela é um fator preponderante para a programação metabólica. Então, quanto mais conhecimento, mais informação vocês passarem para as gestantes que vocês atendem, mais segurança, mais tranquilidade e mais confiança elas vão ter. E a gestação vai ser mais tranquila. É muito mais fácil a gente colocar em prática o que é recomendado pelos profissionais quando temos conhecimento, quando entendemos o porquê. Fica mais fácil a gente criar as convicções e aí colocar em prática. A evolução do perfil antropométrico, o Ministério da Saúde conduziu uma pesquisa em que será modificada a nossa referência para perfil antropométrico. Atualmente a gente usa o índice de Atalá, mas mesmo esse índice de Atalá, que foi feito com a população chilena, que é a nossa referência por enquanto, é muito importante que a gente faça essa classificação do IMC corrigido para a idade gestacional, porque a partir daí a gente vai definir qual vai ser a conduta ao longo da gestação, quanto de peso essa mulher deve ganhar, qual a quantidade de energia que ela deve consumir, de proteína, de micronutrientes, enfim. São partes da avaliação nutricionais que se complementam. E aí a cereja do bolo que refina a nossa conduta é a identificação dos polimorfismos genéticos. Na falta de um mapeamento genético, o que a gente deve fazer? No caso da conduta suplementar, além da conduta alimentar na gestação, a gente lança a mão da suplementação, que é uma forma importante da gente melhorar a sinalização celular de alguns nutrientes específicos. A gente sempre vai trabalhar com os nutrientes na forma ativa. Por que eu vou trabalhar com ácido fólico se eu posso trabalhar com metilfolato? O ácido fólico, sim, tem diversos estudos que mostram a ação sobre o fechamento do tubo neural. Mas metilação de DNA a gente faz até o último minuto de gestação, até o último milésimo de segundo. E para isso a gente depende dos doadores de grupo metil. E o metilfolato é um deles. Então, se eu for trabalhar a suplementação de vitamina B12, vai ser na forma de metilcobalamina ou de hidroxicobalamina, a piridoxina na forma de piridoxal 5-fosfato. Então, sempre vamos trabalhar a suplementação de maneira que o trabalho do organismo seja melhor. Eu digo sempre isso para as pacientes, o objetivo da nutrição é facilitar a vida das células, a gente quer deixar que tudo rode fácil no organismo. Então, na falta de um conhecimento de polimorfismos genéticos, nós vamos para a forma ativa dos nutrientes. E na condição desse conhecimento, além de determinar o tipo e a quantidade de nutrientes que nós vamos utilizar, sempre associando com os outros parâmetros que temos de consumo alimentar, sinais e sintomas e exames bioquímicos, esses mapeamentos genéticos que temos acesso hoje em dia trazem informações importantíssimas, por exemplo, sobre a detoxificação e antioxidação. Então, é uma alegria quando a gente tem a oportunidade de trabalhar uma prescrição alimentar baseada nesses conhecimentos genéticos, porque eu sei, por exemplo, se aquela mulher não expressa a superoxidismutase, que é uma enzima do sistema antioxidante, e aí eu pensando na superóxido, em diminuição de danos oxidativos, eu estou apostando no zinco. Será que é o melhor caminho? Então, é muito interessante quando a gente tem, realmente refina a conduta e os nossos resultados, eles são muito melhores, porque a gente consegue realmente trabalhar uma nutrição personalizada de acordo com as características genéticas daquele indivíduo. Então, devemos adequar, claro, que todos os nutrientes, tanto micronutrientes quanto macronutrientes, todos os nutrientes, por si só, a definição de nutriente é aquela substância que é essencial para a vida, então nenhuma delas pode faltar, mas devemos ter uma atenção especial por esses nutrientes que estão citados. As proteínas, por terem essa ação construtora,
E nós vimos que a restrição de crescimento, a restrição proteica, ela vai gerar restrição de crescimento, que leva à programação metabólica, mas devemos enfatizar que o excesso de proteína, como acabei de falar, também não é bem-vindo, né? A quantidade tem que ser adequada ao organismo a que se destina. Então, os doadores de grupo metil, colina, folato, acobalamina, todos os nutrientes que participam do ciclo de um carbono, que vai permitir, né, a presença dos doadores de grupo metil para metilação de DNA. Então, a gente tem que ter um carinho específico aí com esses nutrientes, não deixar faltar. Tanto que vimos que o bisfenol A, depois de detoxificado, quando ele tem a ação transplacentária, ele acaba sendo reativado e ficando na forma ativa ali naquele ambiente intrauterino. Se tivermos uma boa quantidade de grupo metil, a gente diminui os efeitos deletérios dessa exposição. Então, se for da forma suplementar, como chamei a atenção, sempre priorizando a forma ativa desses nutrientes. O zinco e a vitamina D são dois dos nutrientes importantíssimos para a regulação da expressão gênica também, e aí a quantidade adequada também ao organismo. E um detalhe em relação ao zinco, né? Eu chamei a atenção de alguns exames bioquímicos. O zinco, o ideal seria dosar na forma eritrocitária. Eu já tive a oportunidade de conduzir alguns trabalhos de graduação e teve um específico que chamou a atenção. Em atletas mulheres, dosamos zinco sérico e zinco eritrocitário. O zinco sérico, na maioria delas, dentro da normalidade, e o eritrocitário abaixo do valor de referência. Então, é saber o que avaliar também, né? A gente não tem que sair pedindo 1000 exames, mas precisamos dos exames adequados e da boa avaliação para que a gente consiga ajustar a conduta da melhor forma possível. Bom, os antioxidantes, claro, eles são essenciais para a gente controlar todo o dano oxidativo, para a gente melhorar a capacidade de varredura de radicais livres de espécies reativas de oxigênio do organismo dessa mulher. Os antioxidantes, eles não podem faltar. Os detoxificantes, porque a gente precisa dar condição, né, de eliminação das substâncias estranhas ao organismo. E, claro, os probióticos e a glutamina. Lembrando que a microbiota ela é essencial para a qualidade da gestação, né? Uma microbiota saudável na gestação, ela já foi associada tanto a essa questão da regulação da expressão gênica, mas trazendo outras informações. A microbiota saudável, ela já foi associada com melhor controle de ganho de peso, com menor chance de diabetes gestacional, menor chance de pré-eclâmpsia. Para a criança que está sendo formada agora, lá no pós-parto, uma microbiota saudável da mãe, diminui a chance de ites comuns na infância. E também, caso a alimentação, caso a cólica, né, infantil tenha relação com a alimentação da mãe, a gente diminui a chance disso acontecer se a microbiota foi saudável ao longo da gestação. Então, temos cepas específicas que são muito importantes para que a gente diminua essa chance desses problemas no pós-parto, mas, claro, quando se fala em suplementação probiótica, é importante a gente garantir uma diversidade de cepas, porque essas bactérias elas trocam material genético entre si e permitem, então, uma microbiota cada vez mais fortalecida. A glutamina, por ser tão importante para a renovação dos enterócitos, e nós temos a grande necessidade de uma barreira intestinal bem formada na gestação, inclusive para diminuir a chance da programação metabólica e para que a gente garanta, né, a melhor condição do aproveitamento de toda a nossa conduta nutricional. Então, esses nutrientes, eles não podem faltar. Outro que está aqui é o ômega 3, são os ácidos graxos de cadeia longa. Então, o ômega 3 muito importante
tanto para a acuidade visual como para a formação cerebral, e todos esses nutrientes eles estão envolvidos na nossa regulação da expressão gênica. Então os efeitos eles são imediatos, mas eles também são de longo prazo. E para finalizar, não há nada mais sustentável do que pensar a nutrição pré-natal a partir da genômica nutricional. A gente fazendo as escolhas no nosso presente, nós vamos garantir um futuro melhor para a nossa sociedade, garantindo crianças agora bem nutridas, garantindo uma boa nutrição pré-natal. A gente garante adultos mais saudáveis, aumenta a chance, claro, que as escolhas alimentares, o estilo de vida, as escolhas ao longo da vida desse indivíduo também vão interferir nessa expressão gênica, mas aproveitando o ambiente intrauterino, que é o de maior plasticidade, nós fornecendo essa quantidade adequada de nutrientes e fitoquímicos e qualidade, e uma boa condição do organismo materno em lidar com essas substâncias estranhas a que ele pode ser exposto, a gente aumenta a chance de indivíduos mais saudáveis na vida adulta. E isso é fundamental para que a gente tenha mais sucesso na nossa sociedade. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito da programação metabólica. Meu contato está aqui e aproveitem esse congresso que tem palestras maravilhosas com profissionais excepcionais e se aprofundem no assunto da genômica aplicada, porque esse é um assunto que faz toda a diferença na nossa prática clínica. Aumenta e muito a chance da gente acertar as nossas condutas. Obrigada.